Eu sou a doutora Antônia, pediatra, e a gente está falando com vocês sobre amamentação, higiene do bebê e imaturidades do bebê. Então a gente já falou sobre a higiene, sobre a amamentação e vamos falar agora sobre as imaturidades do bebê. O bebê nasceu e você olha para ele está meio amarelinho ou meio vermelhinho, tá? Na maioria das vezes, isto não é uma doença, isso é só uma imaturidade do fígado. Tá? Quando o fígado fica maduro, ele vai queimar a substância que dá essa cor amarelada, avermelhada na pele. Enquanto ele não está maduro, tá? A criança fica com esse tom bem amarelinho ou bem vermelhinho. E o que eu posso fazer para ajudar a queimar? Porque essa substância pode fazer mal para o bebê. Eu posso ajudar dando banho de sol. E como é que é esse banho de sol? É aquele sol bem de manhã ou no finalzinho da tarde. Eu levo o meu bebê vestido para o sol, eu vou tirando a roupa conforme for esquentando. E quando ele estiver peladinho, eu marco 5 minutos pelado de frente para o sol, 5 minutos pelados de costas para o sol. Quando estiver de frente, eu tenho que proteger o olhinho. O sol não pode ficar batendo direto no olhinho. Tá? Isso vai durar até 2 meses, 2 meses e meio. Depois disso, o fígado já vai estar trabalhando legal e aí eu não preciso me preocupar mais com esse tipo de banho de sol. Mas sempre lembrando que o sol é uma coisa muito importante, mesmo para uma criança, para um adulto, tá? Porque o sol ajuda na formação óssea. Então, gente, sempre tem que tomar banho de sol. Tá? Mas pode acontecer de eu olhar para o meu bebê, que nasceu há poucos dias, e achar que ele, mesmo com o banho de sol, está ficando mais amarelinho. Quando isso acontece, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar na maternidade onde o meu bebê nasceu, porque na maternidade existe uma estrutura que é o banho de luz. Então, lá eles colocam o meu bebê no banho de luz para queimar essa coloração. Agora, em hipótese nenhuma, mamãe em casa ou qualquer pessoa em casa vai dar banho de luz no seu bebê, porque vai queimar o seu bebê, vai queimar principalmente o olhinho do bebê. Então, em casa não tem banho de luz. Banho de luz é na maternidade. Em casa tem banho de sol. Naquele sol bem cedinho ou naquele sol do finalzinho da tarde, 5 minutinhos, tá? A criança tomando sol de frente, 5 minutinhos, a criança tomando sol de costas. Segunda imaturidade comum do bebê, são os tremores. O bebê treme uma mãozinha, outra mãozinha, treme um queixinho, treme uma perninha, treme outra perninha, treme tudo junto. Isso tudo é normal. O que não é normal? Não é normal se ele tremer só uma metade do corpo e a outra ficar parada. Então está com esse lado parado e esse daqui treme. Se isso acontecer, tem que levar no pediatra, o pediatra ver o que está acontecendo com o seu bebê em relação aos tremores. Claro que qualquer dúvida também tem que levar na maternidade. Imaturidade do olhinho. O olhinho do bebê, muitas vezes ele fica viradinho para dentro, aquilo que a gente chama de vesguinho ou estrabismo, tá? Isso também é normal, e é normal até o 6º mês. Entre 6 meses e 1 ano, tá? A gente até aceita, que ainda não está totalmente pronto, que de vez em quando fica meio vesguinho, tá? A partir de 1 ano já tem que tomar algumas providências. Tem que levar no oftalmologista, que é o médico que vai fazer uma análise se precisa ser feito alguma coisa ou não. Então, até o 6º mês é normal, entre o 6º mês e 1 aninho. A gente vai só observando e a partir de 1 ano tem que levar no oftalmologista para ver por que o bebê está vesguinho, tá? Quarta imaturidade. Muita mamãe pergunta assim, doutor, o umbiguinho do meu filho está para fora, o que eu posso fazer? A gente tem que lembrar que a gente tem 2 músculos aqui, tá?
E eles, enquanto você está na barriga da mamãe, eles estão afastadinhos para passar o cordão umbilical. Quando nasce, essa musculatura tem que fechar. E isso vai acontecendo gradualmente, até o 2º ano de vida. Por isso, crianças que têm hérnia umbilical só são operadas a partir do 2º ano, porque até então a musculatura pode fechar. E não pode, em hipótese nenhuma, botar a moeda. A moeda é sujo. Além de não poder botar a moeda, vai contaminar ali a barriguinha do bebê. O esparadrapo que eu colo com a moeda vai irritar tudo, eu vou ter uma baita de irritação de pele na criança. Então não tem que botar a moeda. E não adianta, eu ponho para dentro, aquilo vai sair, está aberto. A musculatura não fechou. Só vai ficar para dentro quando a musculatura fechar. Tá? O que eu posso ajudar a fazer com o meu bebê para essa musculatura fechar? Tá? Enquanto é bebezinho, nada. Quando ele chegar em torno do 2º para o 3º mês de vida, ele, quando colocado de bruço, ele já vai levar o bracinho para trás para fazer o apoio, levantar a cabecinha para engatinhar mais tarde. E com isso ele vai estar fazendo uma abdominal. Então, quando ele chegar no 2º ou 3º mês, eu vou botar ele de bruço, vou chamar a atenção dele com coisas coloridas e barulhentas na frente, porque ele vai fazer isso e vai estar fazendo abdominal. Quando chegar lá para o 3º ou 4º mês, eu dou a minha mão para o bebê, ele agarra no meu dedo e ele faz força para se levantar, para firmar a cabecinha. Isso também é um exercício que ele está fazendo para fazer. É claro que ninguém vai fazer isso o dia inteiro com o bebê, só para fechar, só para ele ficar com o abdômen sarado, né? Mas é uma brincadeira que você faz que vai estar fortalecendo a musculatura do bebê. Então vamos a outra imaturidade, que seria a secreção do olhinho. Tá? O bebê muitas vezes tem uma secreção no olhinho. Essa secreção no olhinho ela pode acontecer por 3 motivos. É um colíriozinho que se pinga na hora que o bebê nasce, que às vezes ele dá uma irritação. Tá? Isso não costuma durar muito e a gente só limpa com suco. A outra é um entupimento do canal lacrimal. O que é isso? Tá? Nós temos um canalzinho que sai daqui do cantinho do olho e vai para dentro do nariz. Esse canalzinho, a função dele é transportar a lágrima. Nós estamos produzindo lágrima o tempo todo. E esse canalzinho está drenando para a gente não ficar chorando. Quando o bebê nasce, às vezes ele está entupidinho. E aí, o que acontece? Fica cheio de secreçãozinha aqui. E o que eu vou fazer quando isso acontece? Eu vou massagear o canal lacrimal. Eu pego o meu dedo e rodo ele assim, da ponta do nariz para o cantinho do olho, para empurrar toda a secreção para o olho, e aí eu lavo com soro fisiológico, até de preferência gelado. A terceira situação da secreção do olho é o golfato, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e eu vou explicar para vocês o que é. Então, já que a gente falou do golfado, vamos falar do golfado agora. Nós temos a boca, temos o esôfago, temos o estômago. Entre esôfago e estômago, nós temos uma válvula. A comida cai no estômago, a válvula fecha, o estômago faz a digestão e a comida não volta. No caso do bebê, nem sempre essa válvula está prontinha, está funcionando legal. Então, às vezes, ela fica aberta. O leite cai no estômago, o estômago faz a digestão e o leite volta. Junto com esse leite volta o ácido, que é lá do estômago. Esse ácido, que é lá do estômago, quando ele vem para cá, ele vem irritando o esôfago e às vezes a criança tem até uma dorzinha em queimação e vem irritando esses canaizinhos que ligam o nariz, o olho, o ouvido e a boca. E aí a gente pega aquele bebê fungador, que mamãe às vezes acha até que é um resfriadinho, muitas vezes não é, uma irritação por conta do golfar, tá? Esse bebê pode até ter uma dorzinha de ouvido, porque no golfar deu uma pressãozinha no ouvido. Esse bebezinho, ele pode ter até uma secreçãozinha no cantinho do olho. Vou continuar lavando o olhinho dele com soro fisiológico.
E o narizinho que ele está fungando também vai ser lavado com o soro. Lembrar que o soro que vai para o olho pode ser gelado, mas o soro que vai para o nariz não, tem que ser a temperatura ambiente. E como é que eu faço para lavar esse nariz? Eu encho o conta-gota de soro e eu espelho metade aqui e metade aqui. Não é pingar gotinha, é lavar, então tem que ser uma quantidade grande. Também faz assim, não tem problema, tá? Então, sorinho no nariz toda vez que o bebê estiver fungando, tá? Pode ser por conta do golfado. E aí, esse golfado, muita gente diz para vocês, o seu bebê está com refluxo. Eu gosto muito de fazer a diferença entre o refluxo desse bebê que está golfando, que está ganhando peso e está se desenvolvendo normalmente, e o refluxo doença, que não faz nada disso. Refluxo doença existe. Ele é tratado com cirurgia, na maioria das vezes. O refluxo doença, até para fazer o diagnóstico, às vezes o bebê tem que se internar no hospital. Esse refluxo, da maioria dos bebês, é um refluxo chamado fisiológico. Ele vai consertar sozinho, sem remédio, sem cirurgia, sem coisa nenhuma, em torno do 6º mês de vida. Então, aquele bebê que vai no pediatra, está golfando pra caramba, e a curva do crescimento dele está subindo bem a dessa, a mamãe não precisa ficar preocupada. Mas a doutora passou um remedinho para o golfado do meu bebê, tá? Muitas vezes é necessário um remedinho, mas se é o refluxo fisiológico, não é para tratar o refluxo. Às vezes é para tratar essa fungação, essa queimação que ele sente, e não para tratar o refluxo. Refluxo, doença, é uma coisa muito séria e é muito fácil até de fazer o diagnóstico, tá? Porque aquele bebê que não aceita nada, aquele bebê que tem que, às vezes, internar para poder tomar sorinho na veia. Então, gente, essa história do refluxo, muito cuidado de dizer que o meu bebê tem um refluxo. Refluxo fisiológico não é uma doença, não precisa ficar muito preocupado. Mas o que eu posso fazer para o meu bebê que tem refluxo? Bom, já falei para vocês de lavar o narizinho dele com soro. A outra coisa que eu vou fazer para o bebê que tem refluxo é manter ele sempre de pezinho. Qualquer pessoa que pega o bebê no colo vai botar ele sempre de pezinho, porque fica mais difícil de voltar aquele leite, tá? Bebê que tem refluxo, eu vou levantar o bercinho dele, eu boto tijolo, apoio qualquer coisa, de maneira que o colchão fique mais altinho e a cabecinha sempre para o lado de cima, tá? Carrinho, também eu vou levantar um pouquinho as costas do carrinho, para que o meu bebê sempre fique com a cabecinha mais alta e não volte tanto com frequência. Mas é só isso que a gente tem que fazer, tá? Então, sobre imaturidade do bebê, acho que a gente já falou tudo, tá? O que a gente tem que lembrar são duas coisas. Uma é o cartão de vacina. O cartão de vacina hoje, ele vem um livrinho que tem muitas coisas para vocês verem, para vocês lerem, tá? Então não deixem de ler. Vai lá no posto, estou esperando a consulta, estou esperando ver, vou lendo lá, o meu bebê dormiu, eu vou ler o que tem lá, eu vou olhar o calendário de vacina, tá? O bebê tem vacina ao nascimento, que é a hepatite B e a BCG. Depois ele vai ter vacina com 2 meses e uma parte aqui. Até algum tempo atrás existia a vacina de hepatite B com 1 mês. Hoje ela não existe mais. Ela se juntou à pentavalente e ela é aplicada com 2 meses. Então, vacina quando nasce, hepatite B e BCG. 2 meses a penta, a vacina contra a poliomielite, que agora é injetável, e a vacina contra a rotavírus. Com 3 meses ela tem a pneumocócica e a meningocócica. Com 4 ela tem novamente a pentavalente, a rotavírus e a vacina injetável contra a poliomielite. Com 5 meses ela tem novamente a meningocócica e a pneumocócica.
Com 6 meses, novamente, a pentavalente, injetável contra a poliomielite. Com 7 meses, ela tem a pneumocócica. Com 1 ano, ela tem a triviral. Tá? Com 1 ano e 3 meses, ela tem o reforço da tetravalente, aí a tetravalente, aí ela tem o reforço da pneumocócica e da meningocócica. E depois só com 4 anos. Ela vai ter reforço e a partir daí de 10 em 10 anos o reforço da tetânica. E até os adultos têm que tomar esse reforço da dupla tetânica, DT que eles chamam, para poder ficar com as vacinas em dia. Posição do bebê dormir. Antigamente, muito antigamente, as mamães saíam da maternidade com seus bebês e eram aconselhadas a colocar o seu bebê dormindo de bruço. Porque se ele golfava na cama, não sujava nada, não engasgava. Só que foi observado que muitas crianças saudáveis morriam durante o sono. Então, criança linda e maravilhosa, a mamãe botava para dormir de bruço, no dia seguinte a criança tinha morrido. E começou a se ver que a maioria das crianças que morriam durante a noite eram crianças que estavam dormindo de bruço. E aí vai ter muita mamãe que vai dizer que a criança se afogou. Não é. O mecanismo não é afogamento. Tá? Eram outros mecanismos, mas se observou que a maioria das crianças que dormiam dormindo eram porque estavam dormindo de bruços. Então não tem que colocar o seu bebê para dormir de bruço. Então vamos botar para dormir de lado. Tá? Também não se deve botar a criança para dormir de lado. Nem tudo funciona muito bonitinho quando ela está dormindo de lado. A posição do bebê dormir é de barriga para cima. E se ele golfar, ele vai fechar o lugar onde passa o ar, ou no caso o golfado que ia para o pulmão, ele fecha aquela válvula e começa a tossir, e aí a mamãe vai lá e pega o bebê. Então o bebê dorme de barriga para cima. Com travesseiro, sem travesseiro. Aí é uma opção da mamãe, tá? Mas eu tenho que lembrar uma coisa. O travesseiro, ele sempre tem que ter a altura do ombro de quem está dormindo. Um bebê tem um ombro deste tamanho, o travesseiro dele vai ser desse tamanho. Uma criança maior tem um ombro maior, o travesseiro vai ser maior. E um adulto tem um ombro maior, o travesseiro vai ser maior, para ele não ficar tortinho para cá e nem tortinho para lá. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado de tudo isso que eu falei. Eu espero que seja útil na vida de vocês. Tá? E até uma próxima.